apresentar para você a nossa convidada, a fisioterapeuta Fabiana Marcondes. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem? Bom recebê-la aqui no Hora Geral. Boa Prazer tarde. é meu. Bom, a Fabiana Marcondes, eu tive a oportunidade de entrevistá-la no programa de rádio, quando eu estava na Rádio Saudade, né? Ela é uma fisioterapeuta que, inclusive, tem uma contribuição muito grande na fisioterapia. Por quê? O que a gente pensa? Eu vou chegar lá. Mas, Fabiana, o que a gente pensa de uma fisioterapeuta? Ou seja, é aquela profissional que vai começar a colocar a pessoa que teve alguma lesão para voltar a andar, para voltar a caminhar, depois talvez de um acidente, talvez de algum problema ligado ao nosso corpo, né? Ou seja, a pessoa se quebra o braço, aí ela fica um bom tempo enfaixado, engessado, e depois quando tira, sente que fica diferente. Então vou procurar fazer uma fisioterapia. Então, para eu procurar uma fisioterapia, eu tenho que conversar com uma fisioterapeuta, né? A gente sempre pensa isso. Na realidade, qual é a função da fisioterapia no corpo humano? Bom, a fisioterapia ela tem várias aplicabilidades. Essa, que é a ortopédica que você citou, isso. é a mais comum, né? Todo mundo, o que todo mundo pensa, né? É o que todo mundo que vai procurar fisioterapia, geralmente, por isso. Quebrou um braço, quebrou uma perna, né? Mas a fisioterapia, principalmente nessa parte que eu trabalho, que é o RPG, ela trabalha muito com dor, com coluna, né? E também ela trabalha muito com a parte preventiva, né? Que hoje eu acho que dentre as coisas que a gente pode fazer pelo nosso corpo humano, é o melhor que a gente pode fazer, atuar na prevenção, não esperar ter a dor, não esperar quebrar o braço, não esperar torcer o pé para ir cuidar do corpo humano. Agora, Fabiana, a gente falou, você já acabou falando de RPG, e eu coloquei no bloco anterior que o telespectador ia conhecer o que é RPG, já deve ter ouvido. O que significa RPG? Então, RPG significa Reeducação Postural Global. É uma técnica de fisioterapia criada pelo Philippe Suchat, que é um fisioterapeuta francês. É do século passado isso? Não, na verdade o RPG ele é de 80. Ele é uma técnica nova. O Philippe Suchat ele era engenheiro e ele tem uma doença que se chama espondilite anquilosante. É uma doença onde todas as articulações elas vão se juntando, se fundindo. Então a gente perde o movimento da coluna. E ele não só da coluna, como de todas as articulações. E aí, através disso, ele, como engenheiro, começou a prestar atenção nas articulações, que elas funcionavam exatamente como engrenagens de uma máquina. E aí ele começou a estudar isso junto com a Françoise Mézières, que é uma francesa que já estudava cadeias musculares. E aí ele começou a prestar atenção que o corpo dele funcionava exatamente da mesma maneira. Se uma das engrenagens estivesse com problema, as outras também estavam. E aí ele começou a desenvolver isso das cadeias musculares e começou a perceber que, usando algumas posturas, isso poderia trazer benefícios. Porque qual é a diferença do RPG para o alongamento convencional? Tá. Né? O RPG, ele trabalha com posturas. Então, você coloca o paciente numa determinada postura e você faz um alongamento prolongado. Cada postura pode durar de 15 a 20 minutos. O alongamento convencional, não. Você vai lá, abraça uma perna, abraça a outra perna. E isso faz com que você não consiga esse benefício de você ter uma mudança na postura. Então, o principal objetivo do RPG é isso. É você reeducar a postura e aprender essa nova postura. Eu estou vendo aí que você trouxe um protótipo de uma coluna lombar. Lombar. Parece uma ostra. Ostra não, uma lagosta. Uma lagosta? Eu achei interessante. Lombar, o que significa? Que isso aqui fica próximo da cintura? Exatamente. Isso aqui é o final da nossa coluna. Então, né, a gente tem uma curvatura, que se chama uma lordose. Essa lordose fica na parte interna. Exatamente. Se você estiver olhando a pessoa de lado, aqui está as costas da pessoa e aqui está a frente das pessoas. Então, nós temos as vértebras lombares, que são as maiores vértebras do nosso organismo. Elas estão apoiadas no sacro, que é esse último osso aqui. E são eles que absorvem praticamente todo o impacto do nosso andar, do nosso quadril, a força da gravidade durante todo o dia. Então, 90% das pessoas, 80% a 90% das pessoas têm dor nessa região hoje. Hoje, dor na coluna em geral, não só na lombar, é responsável por 70% dos afastamentos de trabalho no Brasil. Tudo isso? Tudo Fabiana? isso, tudo isso.
é um dado recente, mais ou menos 70% dos afastamentos de trabalho são com algum tipo de dor na coluna. Então, pode ser dor lombar, cervical, mas a lombar em si é a que mais provoca afastamento de trabalho. Por quê? Porque a gente usa a coluna de uma maneira muito errada. Exatamente. O que acontece? A maioria das pessoas, elas perdem a mobilidade. Quando você, por exemplo, vai fazer a flexão do quadril, a flexão da coluna, você precisa afastar, você precisa crescer e fazer o movimento, por exemplo, da flexão quando você vai abaixar para pegar alguma coisa. A maioria das pessoas não tem isso aqui, não tem essa flexibilidade. Então, o que acontece? Na hora que você flete, você aperta todos os discos intervertebrais. E aí isso faz com que tenha as famosas hérnias de disco. Que está representada aqui. Isso aqui é uma hérnia de disco extrusa, já numa fase inflamada, muito... Só que isso aqui já é o final. A gente tem que tratar muito antes de chegar nisso aqui. Uma pessoa que chegou a esse ponto, ela não consegue andar. Não consegue andar, e geralmente isso aqui é cirúrgico, né? A gente não consegue mais reverter isso aqui. Então, a pessoa começa geralmente com formigamento nas pernas, né? Se for cervical, começa com formigamento nos braços. Então, assim, o corpo vai dando sinais. A dor, geralmente, é o primeiro sinal. Da forma errada, às vezes a pessoa de pegar o peso, né? Olha só. Porque quando a pessoa pega o peso, ou seja, a força toda vai para a coluna, né? Exatamente, exatamente. Aí ele vai mostrar exatamente isso que eu mostrei, da flexão da coluna, que aperta o disco. Ou seja, e o certo, esse vídeo eu acho que ele está ilustrando muito bem. Essa aí já é a... Tá vendo? Exatamente, a hora que flete a coluna, ele empurra o disco para trás. Se você não tem mobilidade e flexibilidade na coluna. O disco seria como um amortecedor exatamente. Entre as vértebras? Exatamente, entre as vértebras. Ele é uma estrutura cartilaginosa que absorve o impacto dos ossos. Esse número, Fabiana, que você acabou revelando aqui no Hora Geral, que eu fiquei preocupado, de quase 80%, 90% dos trabalhadores que estão afastados, é um quadro que está sendo diagnosticado mais agora, ou seja, recente, ou no passado já existia esse grande número de pessoas afastadas por problemas na coluna? Então, acho que sempre teve, mas hoje com os exames diagnósticos, com as pessoas se preocupando mais, porque antigamente as pessoas tinham uma dorzinha na coluna e não iam procurar nenhum profissional. Tomava um remedinho, um anti-inflamatório e ia levando a vida. Eu acho que as pessoas hoje elas estão se preocupando mais com essa parte preventiva. E também eu acho que os profissionais da área da saúde, os médicos em geral, também estão se preocupando em começar a tratar isso logo para que não vire isso aqui, para que não vire um problema futuramente que precise ser operado. Você sabe, tem várias perguntas chegando, mas são dois tópicos importantes. Eu tenho um amigo que recentemente não chegou a passar por uma cirurgia, mas ele ficou totalmente paralisado, não conseguia mexer, não aguentava de dor. Por quê? Porque ele estava frequentando uma academia e, óbvio, um instrutor, eu não sei quem, não deu as dicas corretas para ele. Ele travou, essa é a palavra correta. Tem muitos relatos, você tem conhecimento de pessoas que, ao buscar uma academia, acabam até danificando ou forçando de uma forma errada a coluna? Então, a primeira coisa é você passar, né, por um médico, porque às vezes todas as academias pedem um atestado médico. E aí o que acontece? Geralmente a pessoa vai lá, tem um amigo médico, vai lá, pede o atestado e vai fazer academia, né? Acabou. Então o ideal é que você realmente passe por uma avaliação física, porque às vezes a culpa não é nem do profissional da educação física, às vezes pode acontecer até comigo, um paciente que vai procurar fisioterapia, né, e não tem uma boa avaliação. E aí a pessoa nunca fez um exame diagnóstico. Então, por exemplo, quando eu vou pegar um paciente, eu geralmente procuro fazer uma boa avaliação do paciente, avaliar os movimentos que ele consegue fazer ou não, para indicar o que é melhor para ele. Então, a primeira coisa é isso, é você procurar um bom profissional que faça uma boa avaliação para que você tenha o melhor exercício. O que eu entendi, através da fisioterapeuta Fabiana Marcondes, que ela falou, é que dependendo do problema que a pessoa já tenha e às vezes desconheça, pode se acentuar. Sim. Se ela começar a praticar algum tipo de exercício, porque são muitos os equipamentos, né? Eu não sei o nome, mas tem aquele que você senta e que você puxa aqui. Tem um outro que você puxa aqui, né? Tem um outro que você levanta assim, né? O peso, ou seja, são vários movimentos. Sim. Talvez nesse que você vai...
E agora, né? Ou seja, eu acho que tem que ter essa precaução, né? Sim, sim, sim. Porque todo mundo quer ficar bonito no verão, né? Mas precisa passar por um profissional para ter cautela. E a gente também tinha comentado no bloco anterior o grande número de pessoas que hoje se entregam literalmente para os smartphones. E a gente vê a postura das pessoas que também preocupa. Elas ficam totalmente curvadas, às vezes muitos minutos. E quem mais, Fabiana? Os jovens e os adultos. Sim. Eles poderão ter problemas a médio e longo prazo? Então, essa tecnologia toda também é uma coisa que está preocupando bastante os médicos, os fisioterapeutas em geral, porque quando você projeta a sua cabeça para frente, para ficar lá no telefone celular, sua cabeça pode pesar o dobro do que ela já pesa. Então, isso faz com que force toda a sua coluna cervical, e isso aumenta muito a chance de você ter lesões cervicais e, consequentemente, dorsais e lombares, porque se você aumenta a pressão em uma das colunas, as outras também... A gente tem 3 colunas, né? É uma coluna só, mas ela é dividida em 4 partes com o sacro. A dorsal, a lombar... Cervical, dorsal, lombar e sacral. E tem aquele finalzinho que é o cóccix, né? Que muita gente, às vezes, cai, machuca. Então, a nossa coluna, ela tem que estar em harmonia, ela tem que estar funcionando perfeitamente. Todas as nossas colunas têm que estar funcionando perfeitamente. Então, se você tem um problema em qualquer uma delas, isso afeta as outras. Pode afetar os membros, pode afetar... Às vezes, o RPG ele é muito legal por isso. Por quê? Ele não trata a causa do problema. Porque, às vezes, você tem uma dor no tornozelo e aquela dor não vem do tornozelo. Aquela dor pode vir do quadril, ela pode vir do joelho. Então, o RPG ele trata o paciente com globalidade. Ele trata o paciente individualmente. Então, não é porque uma pessoa tem uma dor no tornozelo que a outra também tem, que o tratamento é o mesmo. Então, o RPG ele é muito interessante por isso, porque ele trata o indivíduo como um todo, né, independente do local da dor que ele tem. Fabiana, todo fisioterapeuta conhece os métodos do RPG ou não? Não, o RPG é uma especialização. Todo RPGista, que a gente chama, né? Todo fisioterapeuta que faz RPG, toda pessoa que faz RPG, obrigatoriamente tem que ser fisioterapeuta. Mas nem todo fisioterapeuta trabalha com RPG. Perguntas para a Fabiana Marcondes, fisioterapeuta aqui no Hora Geral. Você que está ligando e participando do 981387000. A Solange, Fabiana, de Santos. Quem encaminha a pessoa, um profissional de RPG? Boa. O médico pode encaminhar, né? Então, o seu ortopedista, o seu neurologista, até o seu clínico geral pode encaminhar. E você pode procurar diretamente um fisioterapeuta que trabalhe com RPG. E ele pode fazer uma avaliação da sua postura e te dar essa dica que você realmente precisa do RPG. Você sabe, Fabiana, a gente tem ouvido muito, principalmente na área da dermatologia, que nós já entrevistamos aqui, ou seja, as pessoas pensam que dermatologia é aquela médica que vai te indicar qual protetor solar que você tem que usar. E não. A dermatologia envolve o couro cabeludo, envolve as unhas, envolve a pele também. E a fisioterapia, ela também está tendo um leque muito grande. E a medicina, me corrija, a alternativa, que a gente fala de acupuntura, a gente fala de RPG, a gente fala de pilates, ou seja, tudo isso eu entendo que tem um intuito mais da prevenção. Sim. Por quê? Nós temos hoje uma grande informação pelo século XXI, nas redes sociais, na internet, mas eu fico satisfeito porque a maioria dessas alternativas, elas são preventivas. Ou seja, quem queria se preocupar com a sua coluna? As pessoas às vezes correm, muitos amigos meus, às vezes travam, sabe quando, Fabiana? No sábado. Por quê? Porque eles querem jogar uma pelada e quando vão jogar bola, os caras vão querer jogar para valer. Ninguém vai jogar brincando. E entra numa dividida, mas durante a semana toda está sentada lá no escritório. Aí quando vai correr no sábado, ai caramba, ou se não pé, porque o corpo, me corrija, não está preparado para essa modalidade de quem durante a semana ficou praticamente no ostracismo, ou seja, parado, sem se movimentar. São os famosos esportistas de final de semana. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, aquela pessoa que não faz nenhuma atividade física, não tem nenhuma mobilidade da sua coluna e das suas articulações, e aí vai jogar no final de semana e não vai para brincar, né? Vai para ganhar. E aí
faz esforço demais com o corpo, além do que ele está acostumado, e aí que vem as lesões. Então, o ideal é que você faça uma prevenção, né? Que você faça um pilates, que você faça uma academia, que você faça um alongamento, que você faça um RPG. Tem muitas atividades que podem ser feitas preventivamente para você preparar o seu corpo, não só para as atividades esportivas, mas também para as atividades do final de semana, do dia a dia. Como a gente mostrou aquele vídeo, quem não abaixa 1 milhão de vezes no chão para pegar uma coisa que caiu, e principalmente coisas pesadas, né? Quem tem filho pequeno vai pegar o filho no chão. Então, são atividades corriqueiras do dia a dia que podem ser muito ajudadas com o RPG. Então, você melhora muito. O principal segredo para não se ter dor na coluna é você ter uma coluna forte, uma coluna alongada e uma coluna com mobilidade. Então, se você tiver mobilidade na sua coluna, dificilmente você vai ter um problema de coluna. Então, RPG é reeducação postural global. Ótimo. Fabiana, tem mais perguntas aqui dos nossos telespectadores? A Marina, de Praia Grande, qual a diferença entre Pilates e RPG? Tá vendo? É só de provocar, as pessoas já ficam querendo saber da diferença. São técnicas completamente diferentes. Primeiro, que o Pilates pode ser feito por qualquer profissional. Então, um profissional da educação física ou um profissional da fisioterapia pode fazer o curso de Pilates, não necessariamente tem que ser fisioterapeuta. O Pilates trabalha mais com exercícios dinâmicos. Então, ele trabalha também força, também trabalha postura, mas ele não trabalha essa correção postural e essa propriocepção que o RPG dá. O RPG são posturas estáticas, aonde você vai fazer uma reabilitação daquela postura. Então, você vai ver quais são os problemas que a pessoa tem. Então, se ela tem o tronco curvado para frente, ou se ela tem o queixo muito para cima, se ela tem um ombro mais baixo do que o outro. Sim. E vai reorganizar esse corpo. Então, o principal objetivo do RPG é a reorganização postural. Não é ficar magro, não é fazer força, ganhar força, nada disso. O RPG, ele vai reorganizar a sua postura e vai trazer mobilidade para a sua coluna, para que você possa realizar o Pilates, por exemplo, de uma maneira sem se prejudicar. Porque, às vezes, a pessoa está com tantos problemas posturais, está com o corpo muito desorganizado e vai fazer um Pilates e tem dor. Tá. Né? Então, assim, claro que tem muitas pessoas que fazem Pilates sem precisar fazer RPG, mas ela precisa primeiro de uma avaliação, de preferência de um fisioterapeuta, para que ele indique se é melhor ela ir para o Pilates direto ou começar com o RPG. Ótimo. Mais perguntas? O Roberto de Guarujá. Qual formação deve ter um profissional de RPG? Fisioterapeuta. Por isso que nós convidamos a minha amiga, a Fabiana Marcondes, aqui no Hora Geral. Fabiana, tem um outro aspecto também que me preocupa muito. Não deu tempo, lógico, da gente separar, e eu nem lembrei de pedir para a produção, mas você já deve ter assistido, meus telespectadores também. Tem um vídeo que passa já um bom tempo na internet, de uma senhora, ela deve ter quase 80, um pouco mais de 80, e ela dança com uma elasticidade. Chega uma hora que até o companheiro dela faz assim, ela fica como um peão. E aí, eu não sei, eu não acredito que seja montagem. Eu acho que a pessoa tem idade mesmo, porque a gente sabe que os americanos, os americanos e os russos também, eles têm uma longevidade e uma boa parcela deles se preocupa com a saúde física e mental, se comparado aos brasileiros. Sim. Há a possibilidade disso, de uma pessoa chegar aos 70, 80 anos e poder praticar alguma atividade física que seria inconcebível para uma pessoa idosa? Sim, sim. Você falou dos americanos, né? Os americanos, eles investem demais em prevenção. Você pode ver numa viagem sua aos Estados Unidos, por exemplo, se você perguntar para as pessoas que trabalham, todos eles param algumas vezes durante o dia para fazer alongamentos. Então, por exemplo, assim, se você procurar ali no hotel de manhã, 7 horas da manhã antes do pessoal entrar, eles estão em alguma parte ali do hotel fazendo um alongamento, né? Fazendo um pouco de caminhada ao redor do hotel. Então, eu acho que é isso que falta para nós, brasileiros, se preocupar com essa prevenção. A gente vê muito idoso mesmo, assim, 80, 90 anos, trabalhando nos Estados Unidos, até muito tarde, e se sentindo bem, né? Então, eu acho que essa é a diferença. As pessoas podem chegar aos 80, 90 anos sem dor, sem
tantas limitações, desde que elas invistam em prevenção. Quando você fala de prevenção, por exemplo, a gente sabe que tem muitos idosos que têm artrose, né? Ou seja, problemas que a única solução, pelo menos que eu ouço, é cirurgia. O RPG pode diminuir, vamos supor, a dor e até a movimentação, às vezes limitada, de pessoas que têm artrose, por exemplo? Sim. O RPG, ele atua em quase todas as patologias que a gente chama de músculo-esqueléticas. Então, bursites, tendinites, artroses, todas essas patologias que são bem comuns, o RPG pode ajudar, sim. É claro que dependendo do estágio em que a pessoa está, às vezes não é possível reverter o caso cirúrgico. Mas, por isso que eu falo mais uma vez, a gente tem que procurar sempre ir procurar um tratamento quando as dores começam. Não adianta chegar lá sem poder andar e procurar um fisioterapeuta, mesmo médico, né? Às vezes o médico também não tem mais o que fazer, vai mandar o paciente para a cirurgia. Então, o RPG pode sim ajudar pacientes com artrose. Essas dores que você citou, dores na coluna, né, que a gente tem ouvido de muitas pessoas, elas acontecem mais na pessoa obesa ou a pessoa que não é obesa, talvez uma pessoa magra, também pode ter os mesmos problemas de coluna? Pode, pode. Claro que o peso sobrecarrega todas as articulações do corpo. Sobrecarrega a coluna, sobrecarrega o quadril, é muito mais peso que aquela coluna, aquele quadril, aquele tornozelo, o joelho tem que carregar. Mas pessoas magras podem sim ter problemas de coluna do mesmo modo que as pessoas mais gordas. Eu tenho pacientes magros, bem magros, que têm problemas de coluna sérios, pelo fato de não ter essa mobilidade da coluna. E assim, não tem uma causa definida. Você fala, ah, não, essa pessoa tem uma hérnia de disco porque ela tropeçou e caiu, porque ela teve um acidente de carro. Não. Ela pode simplesmente um dia acordar com uma dor e essa dor pode estar relacionada a uma futura hérnia de disco. Por isso que é tão importante procurar a ajuda de um profissional, seja um fisioterapeuta, um ortopedista, um neurologista, logo que as dores começam. Fabiana Marcondes, fisioterapeuta aqui no Hora Geral. O que é interessante, quando você fala dos americanos, e a gente tem visto muito essa prevenção e a preocupação daqueles que já se aposentam, aqueles idosos que têm uma grande disposição. Desculpa, amigos do Hora Geral, não cobrem, deveria, por parte do governo, mas não espere que o governo ofereça. Procure você fazer uma atividade física, primeiro passando pelo seu geriatra, ou pelo seu clínico, ou para o seu médico de confiança, porque a gente sabe o quanto que a atividade física, e a atividade física não é ficar 2, 3 horas numa academia, mas o quanto que uma atividade física é importante para que você possa estar sempre em movimento. Isso que é importante. O que eu vejo, Fabiana, principalmente aqui em Santos, que nós temos um grande número de aposentados. O aposentado, ele acaba se aposentando, o que ele faz? Ele acorda cedo, ele vai ao jornal, aí ele para lá na pracinha, ele joga um dominó, ou seja, parece que ele também se aposentou dos seus movimentos. Uhum. E aí algumas dores, algumas reclamações acabam surgindo. Por quê? Porque ele deixou de ter um ritmo, ele não passou a se movimentar menos, e isso acaba provocando, né? O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Então, quanto mais parado a gente fica, pior são para essas dores. Então, às vezes muita gente fala assim, ah, não, eu estou com dor, eu vou fazer repouso. Não, você precisa procurar um profissional, né, um fisioterapeuta no caso, para fazer atividades que você possa fazer mesmo com dor, para que essas dores melhorem, né? Então, quanto mais parado você ficar, é um ciclo vicioso. Por quê? Porque geralmente quando você tem dor, você provoca uma contratura muscular. Quando você tem uma contratura muscular, isso aumenta a sua dor. E aí você entra nesse ciclo vicioso de dor e contratura, e fica cada vez mais difícil você sair desse quadro de dor. Então, procure um profissional, né, da fisioterapia para começar a fazer uma atividade logo que essas dores começarem. Você viu? Essa é a dica da Fabiana Marcondes, fisioterapeuta aqui no Hora Geral. Mais perguntas pelo 9813876. A Marina, de Mongaguá. Estou grávida. Posso fazer RPG? Pode, mas precisa procurar uma fisioterapeuta que tenha feito a especialização em gestante, porque o curso de RPG, ele tem alguns segmentos que trabalham com patologias específicas. Por exemplo, a gestação. Tem alguns cuidados que têm que ser tomados, algumas posturas que não podem ser feitas na gestante. Ótimo.
A Aparecida da cidade de Cubatão, durante quanto tempo devo fazer RPG? Essa é uma boa pergunta que eu ia fazer. Depende muito de cada paciente. Como eu falei, né, o RPG ele é um tratamento muito individualizado. Então, se o paciente, por exemplo, vai te procurar por uma dor, você primeiro vai ter que resolver a dor do paciente. Se o paciente vai te procurar por um problema de postura, então pode ser que em uma sessão você resolva o problema do paciente, ou pode ser que ele precise de 10, 20 sessões. É um tratamento muito individualizado. O que é parte preventiva, né? Geralmente são 10 sessões de RPG que a gente faz, que é um trabalho onde a gente faz uma correção da postura, faz uma melhora da propriocepção. O que é propriocepção? É você entender essa sua nova postura. Porque a gente tem uma postura e o nosso cérebro e o nosso organismo entende essa postura. E a gente vai ter que ensinar ele a ganhar essa nova postura. Então, colocar os ombros no lugar, a cabeça em cima do tronco, as curvaturas da coluna, elas têm que ser corrigidas se você tem algum problema. Então, depende muito de cada patologia. Você sabe, Fabiana, eu fico aqui, está falando, fico pensando daqueles esportistas, salto à distância. Eu fico imaginando o tipo de exercício que esses profissionais são obrigados a fazer antes de praticar a modalidade. Porque eu fico imaginando, na hora que ele pula 1, 2, 3 vezes, aí faz aquilo lá com o corpo, quando ele cai, o impacto que aquilo deve dar na contração da coluna. Sim. Porque ele é o corpo todo que ele coloca para frente. Por exemplo, né? Como também aquele, como é aquele, é salto de vara, né? Uhum. Ele coloca a vara assim, aí depois ele se impulsiona e cai. Tudo bem que na hora que ele cai tem um impacto que amortece, mas na hora que ele faz aquela virada do corpo, né? Uma preparação, né? Física, né? De alongamento e tudo mais. Hoje em dia, quase todas, se não dizer todas, as equipes de todos esses esportes de alto nível têm fisioterapeutas na equipe. E é uma coisa que é muito importante para trabalhar essa parte da prevenção das lesões e também o tratamento, porque esses esportes de alto risco, eles têm muitas lesões. Ótimo. Então tem que ter sempre um fisioterapeuta junto para tratar essas lesões também. Estamos quase chegando no final da Hora Geral, mas ainda tem a pergunta da Soraya, Fabiana, de São Vicente. A partir de quantos anos é recomendado o RPG? Então, o RPG, desde que a criança consiga entender o que é pedido e ficar quieta, ela pode fazer. Então, geralmente, 6, 7 anos, você já pode começar a aplicar o RPG. E é muito importante, ela perguntou, né, de quantos anos, as crianças, por exemplo, tem uma patologia que se chama escoliose. É quando a coluna fica em S ou em C. É uma patologia que o RPG tem uma aplicabilidade muito boa. Dependendo do grau né, da escoliose, isso pode evitar com que ele faça uma cirurgia futuramente. E quanto mais cedo começar, melhor. Por quê? Porque a gente vai crescendo junto com a criança. E a escoliose, ela é assintomática? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a criança começa a queixar já na escola, tenho dor nas costas, a mochila pesada. Às vezes a própria mochila é a causa da escoliose, né? Mania de carregar a mochila de um lado, a mochila de carregar de outro lado. Então, é uma coisa que seria muito interessante a gente ter, por exemplo, fisioterapeutas nas escolas desde pequeno, para fazer uma avaliação nas crianças. Para quê? Para prevenir problemas futuros. Vamos ao final da Hora Geral. Um abraço forte para você e obrigado, Fabiana Marcondes, fisioterapeuta, pela sua participação aqui no Hora Geral. Tchau! Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas, alugue o carro que sempre quis na Unidas.